Hoje teve sessões nas turmas do Supremo Tribunal Federal. Na segunda turma, os ministros começaram a julgar o habeas corpus do doleiro acusado de envolvimento em organização criminosa que atuava no Rio de Janeiro e no exterior. Quem acompanhou e tem os detalhes para a gente é a repórter Carla Lucena. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. E foi isso mesmo. O habeas corpus é do doleiro Atos Cordeiro. Ele foi um dos alvos da operação da Polícia Federal chamada Câmbio Desligo, um desdobramento da Lava Jato. Essa operação ela foi deflagrada no começo de maio e terminou com a prisão preventiva de Atos Cordeiros e de outras pessoas, entre elas 3 irmãos dele, todos acusados de integrar uma organização criminosa voltada para movimentar dinheiros ilícitos, tanto no Brasil como no exterior. O montante teria sido desviado dos cofres públicos do governo do Rio de Janeiro e o líder seria o ex-governador Sérgio Cabral. Aqui no STF, a defesa de Atos Cordeiro alegou que não há fundamentos para a prisão preventiva. Vamos acompanhar. Relator do habeas corpus, o ministro Gilmar Mendes disse que não há fatos concretos para manter a prisão de Atos Cordeiro. Assim como na liminar concedida em junho deste ano, que soltou o doleiro, na sessão dessa tarde o ministro manteve a liberdade e as medidas cautelares, como ele não pode falar com outros investigados, sair do país e deve entregar o passaporte à Polícia Federal. Ainda cabe lembrar que o crime de manter depósito não declarado no exterior só se perfectibiliza se o dinheiro estivesse depositado no exterior na virada do ano e não fosse declarado ao Banco Central no ano seguinte. E nada disso consta do decreto de prisão. Assim, o decreto prisional não deixa claro em momento algum quais crimes são imputáveis ao paciente e que justificariam a prisão preventiva neste caso. Já o ministro Edson Fachin votou para manter a prisão de Atos Cordeiro. Segundo ele, a denúncia aponta que o doleiro fazia parte de uma organização criminosa bem estruturada. Alegou ainda que em 5 meses o grupo fez 212 depósitos, somando mais de 4 milhões de reais. A meu sentir, o quadro fático descrito pelo magistrado demonstra a periculosidade concreta do paciente Atos Roberto Albernaz Cordeiro, que teria, junto com seus irmãos, desenvolvido o sofisticado modus operandi em realizar transferências de dólares no exterior para contas indicadas pelos colaboradores e, em contrapartida, receber reais em Porto Alegre. O ministro Dias Toffoli também votou para manter a liberdade do acusado. Eu tenho me alinhado na posição do voto do relator com as devidas vênias do ministro Luiz Edson Fachin. Desde que aqui cheguei, tenho tido um posicionamento neste sentido. O ministro Celso de Mello disse que a decisão para deter o doleiro seguiu fundamentos sólidos. O decano acompanhou o ministro Edson Fachin. Em todos esses atos decisórios, demonstrou-se que o paciente, atuando junto aos seus irmãos Paulo Albernaz e Antônio Cláudio Albernaz, teria participado ativamente do esquema criminoso desbaratado pela Operação Câmbio Desligo e no núcleo da organização criminosa integrante que integrava junto à sua própria família, o ora paciente emprestava sua credibilidade junto aos clientes, tais como a Odebrecht. O ministro Ricardo Lewandowski pediu vista. Por meio de 4 votos díspares, muito bem fundamentados, eu vou pedir vista dos autos, em especial para examinar a questão da contemporaneidade dos fatos imputados ao paciente e a sua prisão, e para avaliar também a necessidade dessa constrição da liberdade diante deste fato em particular. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zugoloto, está aqui para trazer outros detalhes da sessão da turma de hoje. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Então, com essa decisão aí, Genu e José Dirceu permanecem soltos até uma decisão do STJ? Exatamente, nesse sentido que a segunda turma hoje confirmou a liminar que havia sido concedida em sede de habeas corpus, concedido de ofício
na última sessão da turma, antes do recesso de julho, no dia 26 de junho, em que os ministros começaram o julgamento de duas reclamações em que tanto João Cláudio Genú como José Dirceu pediam a suspensão da execução da pena, já que ambos foram condenados no âmbito da Operação Lava Jato, para que até que o STJ analisasse os dois recursos interpostos por eles, no sentido de se revisar a dosimetria da pena. Para o ministro Dias Toffoli, relator dessas duas reclamações, lá no dia 26 de junho, ele entendeu que, no caso de João Cláudio Genú, condenado por corrupção passiva, associação criminosa no âmbito da Operação Lava Jato, tanto a sentença de primeiro grau como o acórdão que confirmou a sua condenação levaram em consideração o fato dele ter sido condenado na ação penal 470, aquela do mensalão, como majorante para aumentar a pena dele nesse caso da Operação Lava Jato. E segundo o ministro Dias Toffoli, e na maioria que se formou e que se confirmou na sessão de hoje, seguido pelo ministro Ricardo Lewandowski e ministro Gilmar Mendes, essa majorante não poderia ter sido considerado porque na ação penal 470 o próprio Supremo Tribunal Federal já teria declarado extinta a sua punibilidade em razão da prescrição. Então há uma possibilidade, uma plausibilidade no pedido feito pela defesa de que o julgamento no STJ possa alterar o resultado da pena a que ele foi condenado. No caso de José Dirceu, a situação é diferente, mas também pode alterar a pena que ele tenha que vir cumprir. A defesa de José Dirceu pede em recurso especial no STJ que seja analisado o fato de que a época da condenação por lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção passiva, ele já contava com mais de 70 anos, o que faz cair pela metade a contagem da prescrição da pretensão punitiva. Então, nesse sentido, os ministros, quando concederam de ofício a ordem em habeas corpus em 26 de junho, entenderam que haveria um possível risco de que esses sentenciados viessem a cumprir uma pena eventualmente superior à que eles tinham sido condenados e em regimes diferenciados. E na sessão de hoje, os ministros acabaram confirmando essa liminar. Ministro Edson Fachin e Celso de Mello ficaram vencidos, entenderam que não cabia a reclamação para pedir a suspensão da execução da pena e nem mesmo a concessão de habeas corpus de ofício nesse caso. Como a decisão foi tomada por maioria, José Dirceu e João Cláudio Genú aguardam em liberdade até a decisão do STJ. Obrigado, Karina. Obrigada, até amanhã. Até amanhã.